pessoal, tudo jóia, tudo bem com vocês? Pessoal aí do 8º ano, nós estamos iniciando o 4º bimestre e efetivamente com conteúdo, né? Já que antes a gente estava falando um pouquinho sobre como estudar em casa. Então hoje nós estamos adentrando aqui no conteúdo sobre o continente africano, tá? Então a gente vai se deter aqui em alguns aspectos que são gerais, que são simples de vocês entenderem. Esse conteúdo ele está presente entre a página 262 e 264, tá bom, gente? Vejam bem, o continente africano, eu acho que vocês já observaram que nessa região existem vários países que falam idiomas completamente diferentes, não é isso? Então nós vamos encontrar desde países que falam português, a países que falam francês, inglês, holandês, né, alemão. Por que isso aconteceu? Porque várias nações europeias colonizaram o continente africano, né? E foi uma colonização bastante violenta e que levou aí milhares de africanos a situações bastante humilhantes e também a muitas mortes, tá? Então aqui, ó, temos alguns pontos que eu elenquei, que são pontos positivos e pontos negativos a respeito desse processo de neocolonização, ou seja, novo processo de colonização, tá? Aí vocês vão perguntar, professora, por que novo processo de colonização? Não estou entendendo. Vejam bem, essa colonização ela se deu principalmente no século XIX e século XX. Aí vocês vão dizer, e por que não foi antes? Porque antes essas potências europeias elas estavam colonizando a América, tá? Então elas estavam muito ocupadas, né, explorando o Brasil, a Argentina, o México, enfim, todos esses países do continente americano. Então eles passaram anos nesse processo de exploração e depois que não sobrou quase nada, os países da América já estavam independentes, eles começaram a explorar principalmente a África e parte também do continente asiático, tá bom? Só que a África a gente sabe que foi o continente onde que foi mais impactado por esse processo, sem nenhuma dúvida, tá? Então vejam bem, qual foi o aspecto positivo da implantação aí desse processo de neocolonização? Foi a construção de ferrovias e rodovias. Mas vejam bem, eles só construíram ferrovias e rodovias porque precisavam escoar as mercadorias que eram produzidas nessa região. Então eles faziam não pela África, mas sim por eles, para auxiliar o enriquecimento dessas grandes metrópoles, tá? Outra questão que foi criada também para eles, já que muitos europeus estavam morando na África para explorar esse continente, foi serviços de saúde. Então a gente só tem basicamente isso como fatores positivos da colonização. Negativos são muitos, né? Milhões de mortos por enfrentamento militar, porque eles não aceitavam ser colonizados assim de graça, né? Ou seja, havia resistência. Houve também muita repressão policial e cultural, ou seja, a cultura deles foi muito atingida diretamente, porque os europeus sempre se acharam superiores, né? Como até hoje a população branca, rica, europeia sempre se acha superior às demais culturas mundiais, né? E aí também tivemos um problema gravíssimo que ele repercute até os dias atuais, que foi a criação das fronteiras artificiais. Se você observar aí no livro de vocês, se vocês pegarem o mapa da África, vocês vão ver que tem uns países que parece que foi pega assim uma régua e foi cortado. As linhas são muito perfeitinhas, parece uma divisão geométrica mesmo. Isso aconteceu por quê? Porque as fronteiras foram totalmente arbitrárias, não foram fronteiras naturais, como aqui no Brasil. Se você pegar o nosso país e for olhar as fronteiras, ela é toda esquisitinha, né? Ela não tem uma fronteira reta, não, ela é diferente. Então, essa criação de fronteiras artificiais fez com que pessoas, grupos étnicos completamente diferentes, tivessem que conviver, de fato, não harmoniosamente, no mesmo território. É por isso que na África tem tantos conflitos armados, tem tanta violência, porque tem várias etnias que precisam conviver no mesmo país com costumes completamente diferentes. Então isso é um grande fator péssimo para o continente africano, né? Além disso, nós tivemos também a substituição da agricultura local, né? Antes eles tinham uma agricultura de subsistência e foi substituída por uma agricultura monocultora que a gente chama de plantation. Como assim? Antes eles produziam só para eles, né, uma agricultura familiar, e com a chegada do europeu, eles tiveram o quê? Que investir na monocultura, ou seja, produzir um único produto para exportar, para lucrar com essa exportação. Por isso, hoje em dia, os solos do continente africano são solos extremamente empobrecidos por terem sido tão explorados pelas potências europeias. Para
piorar a situação, né, no continente africano nós tivemos um exemplo gravíssimo de preconceito, que foi chamado aí de política do apartheid, que significa separação, ou seja, segregação. E isso foi instituído aí no ano de 1948, no país aí África do Sul, tá? E só chegou ao fim em 1994. Bem, como o próprio nome diz, separação, ou seja, segregação racial. O que era isso? Os brancos, né, criaram uma lei para que houvesse a separação de fato entre negros e brancos. Então, por exemplo, existia escola para branco, escola para negro. Ônibus que só podia entrar branco, ônibus que só podia entrar negro. Pessoas, um branco e uma negra não poderiam se casar, era proibido. Ou seja, isso foi a institucionalização do racismo, né? Ou seja, em nenhuma parte do mundo nós tivemos aí uma institucionalização, ou seja, um racismo pregado em lei. Ou seja, é um absurdo um negócio desse, né? Se a gente parar para pensar nos dias de hoje. Então, como foi que isso acabou? Nós tivemos um grande líder nessa região chamado Nelson Mandela, que era um advogado e trabalhou em várias causas políticas e, por sinal, passou quase 30 anos preso por lutar contra esse tipo de situação. Ou seja, ele estava lutando pelo certo, mas ele foi preso por lutar pela coisa certa, né? Então, graças a Deus, aí, em 1994, quando Nelson Mandela foi eleito presidente, essa situação aí chegou ao fim, né? E esse regime de apartheid foi excluído. Porém, vale salientar que, infelizmente, ainda existe preconceito na África do Sul, mesmo com a maioria da população ainda sendo negra, ou seja, 75% da população é negra. Tá bom, gente? Então, basicamente esse aí é o nosso conteúdo, certo? Do 8º ano. E na próxima aula a gente continua aí com os conteúdos da África, tá? Então até mais e tchau, tchau!